Quem não veio, perdeu uma linda palestra. Ele falou lindamente sobre Jesus, o que Jesus representou e representa para todos nós. O Natal, segundo os Espíritos, exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor, nas bases da solidariedade e do trabalho. Por que nós falamos amor? Porque o amor é a caridade pura. A solidariedade, respeito, amor por aqueles que convivem conosco. E o trabalho do pão nosso de cada dia e o trabalho dentro de nós mesmos. Em todos os livros que nós lemos, graças à mediunidade, desses irmãos que dedicaram uma vida a serviço de Jesus, nós aprendemos cada dia um pouquinho mais dos ensinamentos e procuramos entender e interiorizar os ensinamentos do Cristo. Evidentemente que nós não nos modificamos de uma hora para outra, mas todo dia é dia de recomeçar. Por isso que Jesus renasce no coração dos homens de boa vontade. Pelo menos nessa data, todos aqueles que não pensam normalmente em Jesus se lembram dele. Nasce Jesus e a humanidade nunca mais foi a mesma. Muitos vieram antes dele, mas somente ele mexeu na história. Porque a partir do seu nascimento, a história passou a ser contada antes dele e depois dele. Foi um renascimento para a Terra. A questão 625 do Livro dos Espíritos é uma questão muito, mas muito interessante, porque as pessoas ficam pensando naqueles que antecederam o Cristo. E a pergunta que Kardec faz é a seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia? E a resposta dos Espíritos: vede Jesus. É o maior modelo das nossas vidas. Então, se nós podemos seguir os ensinamentos do Cristo, por que nós vamos procurar outros seres que o antecederam e mesmo que vieram após ele? Então, de todos os homens que nasceram na terra, Jesus é a perfeição. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na terra. Toda a moralidade, todos os ensinamentos foram deixados por ele. Nós somos tão pobres ainda, nós crescemos tão pouco, que nós não sabemos ainda interpretar os ensinamentos do Cristo. Por isso ele nos falava por parábolas, porque nós éramos e somos ainda crianças espirituais. Cada vez que nós estudamos, cada vez que surge uma pessoa capaz de interpretar os ensinamentos do Cristo, nós nos perguntamos: meu Deus, eu já li tantas vezes, como eu não percebi isso? E eu cito aqui Haroldo Dutra Dias, quando lê uma frase do Evangelho, ele tira tantos ensinamentos, ele fala tanta coisa que nós pensamos: meu Deus, eu já li e não percebi. Vemos ainda a mediunidade abençoada de Ivone do Amaral Pereira, essa médium brasileira, que nos deixou um legado, que foi o Memórias de um Suicida. Segundo Chico, Paulo Estevão, Memórias de um Suicida, são livros exemplares, excepcionais,
e tantas vezes repetido, nós não podemos desencarnar sem estudar os dois. Mas para a gente entender esses livros, nós dependemos de outras leituras para compreendermos a profundidade dos ensinamentos, como nós vamos ver daqui a pouco. Jesus, o ser mais puro que já apareceu na Terra. No Consolador, a questão 243 é uma das minhas preferidas, porque nessa questão, Emmanuel nos responde a respeito de Jesus, esse ser mais perfeito que nos serve de modelo e guia. Mas ele pergunta, e com relação à dor, porque todos nós pensamos, será que Jesus sofreu como nós? Ele tinha necessidade de passar pelo sofrimento? Então, a pergunta foi a seguinte, a 243. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Aí a resposta de Emmanuel é essa. Todas as entidades espirituais no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo. Todos nós que nascemos na Terra somos devedores, todos, sem exceção. A exceção é Jesus Cristo. Jesus Cristo, segundo Emmanuel, é o fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Então é Jesus o nosso modelo e guia. Nele, nas mãos de Jesus, está depositada a terra. Então é esse modelo que nós devemos seguir. Com Jesus, os homens se modificam. O espírito de Natal nada mais é que a fraternidade que ele conseguiu colocar em nossos corações. É a solidariedade, é o desejo de estarmos próximos uns dos outros. Todos buscavam Jesus, homens, mulheres, velhos, crianças, para encontrar a paz, para entender o porquê de suas vidas nesse planeta de dor e de sofrimento, nesse planeta ainda de expiação e provas. E Jesus amava as crianças. As mães levavam as crianças para que Jesus colocasse a mão em suas cabeças. E quando as mães se aproximavam com as crianças, os discípulos tiravam-nas do lado e diziam que não, que ele tinha coisa mais importante para fazer. E Jesus, então, os admoesta e diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Uma dessas crianças que nós conhecemos através da mediunidade abençoada de Ivone do Amaral Pereira, foi Aníbal de Silas. Vamos conhecer quem é Aníbal de Silas, um desses pequeninos que Jesus colocou a mão na cabeça. Aníbal de Silas foi um jovem que conheceu Jesus, uma criança de Nazaré, em suas pregações na Judeia. Então Jesus, acariciando a sua cabeça, disse que era para eles chegarem até ele, porque deles era o reino dos céus. Mas quando Jesus, o que Aníbal nos conta, isso é especial, quando Jesus falava, aquelas pessoas de boa vontade viam, ele contava uma história como nós estamos contando agora, e junto da história apareciam quadros vivos, como se fosse uma tela monstro de televisão,
e ele ia contando e na tela ia aparecendo a história. Então, por isso que ele imprimia em cada um a exemplificação que nunca mais seria esquecida. Porque uma coisa é nós falarmos, outra coisa é a demonstração daquilo que nós falamos. Então, tudo aquilo que Jesus contava ficava impressa na mente, no coração das pessoas de boa vontade que o ouviam. E aqueles que o ouviam, que ouviam a sua mensagem, nunca mais esqueceu. Ivone nos explica, então, que é por isso que Jesus continha com serenidade as multidões famintas por longas horas, todas aquelas pessoas ávidas de paz, ávidas de entendimento, ávidas de amorosidade se aproximavam dele. Ele dominava essas turbas rebeldes, ele arrebatava com o seu verbo santificado os ouvintes, convencia corações que se prendiam a ele, à sua doutrina, para sempre. Então, aqueles que se abriam verdadeiramente à mudança interior, ouviam e nunca mais se esqueciam. Os ímpios, aqueles de coração endurecidos, com mentes viciadas, desafinados com as vibrações divinas, nada percebiam. Por quê? Traziam as almas impregnadas pelo vírus letal da má vontade. Então, aqueles preparados para ouvir Jesus, aqueles que encontraram Jesus e beberam na fonte de água viva, aqueles que aceitaram os seus ensinamentos, a mente, o coração, o perispírito ficou impregnado dos ensinamentos, mas existiam também aqueles duros de coração, aqueles que não acreditavam em nada do que ele falava, então só ouvia, saía dali e continuavam os mesmos. O mais belo quadro, segundo Aníbal de Silas, foi o encontro de Jesus com Saulo de Tarso. Não a queda de Saulo, mas sim o quadro que Jesus mostra anteriormente para ele. E nós não sabemos que quadro foi esse. Porque a hora que ele cai, ele se vira, aquele homem orgulhoso, aquele homem que era acostumado a ser ouvido e respeitado, e não ouvir e respeitar. E ele diz para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Então, esse quadro Jesus mostrou para ele. Tudo que Aníbal viu e ouviu de Jesus, nunca mais se esqueceu. Ele trabalhou pela doutrina de Jesus, trabalhou pela causa, trabalhou aqui e no além. Ele ouviu Jesus e, posteriormente, ouviu os apóstolos, preferindo instruir, ao invés de instruir adultos, ele preferiu instruir jovens e crianças, porque ele se lembrava de Jesus, gravou na sua mente. Tudo que Jesus ensinou eram as lembranças de infância. Aníbal, esse menino que Jesus colocou a mão em sua cabeça, ele viajou, depois de adulto, quando Jesus crucificado, sofreu perseguições, ultrajes, injúrias, injustiças. E naquela época, como nos dizem os espíritos, era de bom gosto social criticar os adeptos do Nazareno, ofendê-los, persegui-los, matá-los. Todos aqueles que compreenderam Jesus eram perseguidos, eram mortos, principalmente aqueles que compreenderam muito bem. Então, Aníbal não fugiu à regra. Ele morreu em Roma, incinerado. Era também quando Nero dava aquelas festas,
eles amarravam os cristãos nos postes. Então, enquanto estava havendo as festividades, eles untavam o corpo do indivíduo com óleo e botavam fogo. As festas eram iluminadas pelo fogo que saía dos corpos ardentes. Então, era desta forma. Então, esse menino, esse moço, foi morto aos 37 anos. Só que, ao invés da dor, naquele momento, ele se lembrava. Ele reviu as margens do Tiberíades, o famoso lago de Genezaré, as aldeias simples da Galileia, e Jesus pregando a boa nova e dizendo: vinde a mim, benditos do meu Pai, passai à minha direita. Ele não sentiu dor. Ele muitas vezes se cobrava e dizia: Senhor, por que eu, que sou tão pecador, sirvo o Senhor? Então foi desta forma que Jesus o recebeu. Ao invés da dor, ele ouvia a voz doce, o verbo fantástico Jesus, dizendo para ele: vinde a mim, benditos do meu Pai, passai à minha direita. Aníbal, como Jesus, guardadas as devidas proporções, quando ele ensinava, ele também ensinava, e as pessoas viam os seus ensinamentos em quadros vivos. Mas como que ele conseguiu esse feito? Se Jesus, o nosso modelo e guia, se Jesus conseguia tal feito, e como que ele conseguiu? A resposta foi essa: foram necessárias vidas sucessivas de renúncias, trabalhos, sacrifícios, experimentações múltiplas dolorosas no carreiro do progresso. Só assim, depois de muitas encarnações, depois de muito compreender Jesus, ele foi capaz de trabalhar o fluido cósmico universal e apresentar àqueles que ouviam os quadros vivos, assim como ensinou Jesus. Só assim, com tanto sofrimento e com tanto trabalho, foi possível desenvolver as faculdades nas faculdades da alma tão precioso dom. Porque muitas vezes nós nos perguntamos: meu Deus, uma mediunidade de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, de uma Ivone do Amaral Pereira, só para citar alguns. Como que eles conseguiram isso? Com muito sofrimento, com muita renúncia em várias encarnações, com muito suor, com muitas lágrimas, com muita dedicação, com muito esquecimento de si mesmo. Aprenderam a amar, aprenderam a perdoar, compreender os ensinamentos do Cristo. Aníbal vinha sendo preparado para conseguir tal feito desde eras passadas. Viveu nos tempos de Elias. Ele foi posteriormente iniciado egípcio. Sofreu perseguições no tempo de Adriano o Grande e exultou com Constantino quando o cristianismo foi reconhecido como religião. Desde então, dedicou-se à educação da infância e da juventude. Foi sacerdote católico na Idade Média. E depois ela conta toda uma história do trabalho dele enquanto sacerdote na Idade Média. E ele trabalhou tanto com jovens e crianças, olha que coisa interessante. Ele se preocupou com a infância e a juventude, tanto fixou energias mentais naqueles rostinhos, que sua mente imprimiu em si próprio uma eterna feição de adolescente. Mulheres, aprendam. Ficar olhando, amando as crianças, achando uma beleza a juventude, trabalhando com elas e por elas. Que a gente não envelhece. Vede, eu. O Arif,
tão lindo. Nós todos com 40 e tantos anos de magistério, de tanto fixar a moçada, ficamos essa beleza que vocês estão vendo aqui, nós dois. Muito bem. Então, por isso que esse jovem se apresentava, né, com aquele rosto lindo de adolescente, e tinha uma competência, uma capacidade tal que ninguém imaginava. Mas nós vamos entender por que Aníbal foi convidado por Jesus. Chegou um momento na espiritualidade, Jesus o convida. O convite de Jesus, quando nós estávamos em aula, eu me emociono só de imaginar o convite de Jesus para Aníbal. E Jesus faz o mesmo convite para todos nós, todos os dias. E nós viramos as costas. E Jesus disse para Aníbal: vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de minha mãe. Socorre com ensinamentos que tanto prezas. Coloque nas mentes enfraquecidas dos suicidas todos esses ensinamentos. Abre-lhes o livro das tuas recordações. Ilumina-os com as claridades do meu evangelho, pois é só isso o que lhes falta. Então, hoje nós estamos falando de Jesus. Hoje nós estamos falando como Jesus trata aqueles doentes espirituais. Quando Judas entregou a Cristo, se arrepende porque foi enganado, ele se suicida. Ele se suicida. E Tiago ficou muito preocupado com uma série de coisas que estavam acontecendo naquele tempo. E também ele era muito rigoroso. E um dia, comentando, bravo com uma série de coisas, ele vê o mestre passando. Ora, onde Jesus ia com tanta pressa? Ele fala: Senhor. Jesus os abençoa e diz que tinha pressa, porque Tiago achava que era perda de tempo ficar socorrendo tantas pessoas. Então, Jesus disse que tinha pressa. Ele pergunta: onde, Senhor? Ele disse que ia socorrer Judas, porque precisava dele. Judas precisava dele. Então, Jesus pede a sua mãe, porque só uma mãe tem o amor suficiente que cobre realmente a multidão de pecados. E Maria de Nazaré vai atender a todos os suicidas, a todos os suicidas. Vai socorrer, mas para isso ela precisava de corações puros, daqueles que compreenderam os ensinamentos do seu filho, para que pudesse contar com eles. Então eram essas pessoas que serviam a legião dos servos de Maria. E na terceira parte desse livro belíssimo, está lá um lugar que eles dão o nome de esperança, onde aqueles que já conseguiram se perdoar, compreender o ato insano que cometeram, e são convidados por Jesus para aprender. Mas para aprender eles precisavam de professores reais, e não arremedo de professores, como nós temos aqui na terra. Eles precisavam de professores que tinham sentido, que tinham sofrido e vivenciado a sua doutrina de amor, os seus ensinamentos de amor. Por isso que ele chama Aníbal. E pede a Aníbal que ensine, que fale do seu evangelho de amor. Porque o que falta nas pessoas, quando estão em desespero, quando não valorizam a própria vida, e tiram num ato impensado, e é um sofrimento tão grande, inenarrável, que as pessoas precisam de ter conhecimento de tal, para que não atente contra a própria vida. Para os ensinos de Aníbal, geralmente,
quando ele estava falando, ouvia-se ao fundo uma música suave. Eram hinos sacros, predispondo o espírito dessas pessoas doentes ao aprendizado. Nós entendemos porque quando nós oramos e temos ao fundo uma música suave, nós esquecemos todo o movimento lá fora e nós nos voltamos para Jesus. Nós nos voltamos para aquilo que nós queremos pedir, para aquilo que nós precisamos receber. Aníbal fazia assim. E aí ele ensinava para essas pobres pessoas o poder da oração. Ele define a oração como dever de nos apresentarmos a Deus através das forças mentais do nosso espírito. E nesse aprendizado, nesse convite, ele diz, nós solicitamos as bênçãos. Diz ainda que a prece é vigoroso baluarte que nos mantém serenos. Então, nas horas de íntimo desgosto, quando nós somos esquecidos pelos familiares, quando nós somos esquecidos pelos amigos, por todos, nós nunca fomos esquecidos por Deus, o Criador. Nós nunca fomos esquecidos por Jesus. Pois não é nas mãos abençoadas dele que está colocado o destino da terra, e nós fazemos parte da Mãe Terra. Então é nas mãos de Jesus que estão colocados os nossos destinos. Então nos dirijamos a ele, com a prece ardente da nossa alma, e coloquemos nas mãos dele as nossas fraquezas, pedindo forças para vencermos o único inimigo que temos, que somos nós mesmos. Fala ainda da urgência de cada um de nós, fazendo parte da humanidade inteira, humanidade física ou invisível inferior e intermediário, de se reeducar sobre as normas cristãs. E Aníbal conta sua vida, sua evolução, com imagens e cenas que se refletiam na tela. É tão lindo que eu coloquei. Eu falo que esse livro aqui, ó, esse, com essa capa, esse é o verdadeiro. É o antigo. Mas eu estou brincando. É porque eu sou antiga. Então, eu falei desse daqui, porque está na página 438. Não assustem não, porque tem muitas páginas. 438, 439. Ele conta da vida dele. Ele fala dos seus erros, dos seus desacertos e das suas conquistas. Ele vai desde os primórdios, ele faz uma linha do tempo de sua vida até chegar onde chegou. E para que aqueles que o ouvissem, aquelas pessoas sofridas que o ouvissem, não se colocassem como inferiores. Ele disse, eu ouvi o chamado, mas eu já vivi, já errei, e hoje eu estou aqui para vencer as minhas dificuldades. Conforme ele ia contando, todas as encarnações dele iam aparecendo na tela, os ensinamentos. Aníbal fala do perispírito. O que é o perispírito? É o corpo do espírito. Nós temos o espírito, que é como se fosse uma chama. E nós temos um corpo suave, que cobre o perispírito. É como os nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos se apresentam para nós. É com aquele corpo meio material, meio espiritual. E esse corpo chamado de perispírito, ele arquiva, a nossa mente arquiva, mas o nosso corpo mostra todos os nossos erros. Está lá, estão lá gravados, grafados, todos os nossos erros. Então ele fala desse corpo perispiritual, que arquiva, que registra todos os fatos de nossas existências. Fala do Nazareno. Fala de Jesus, Senhor, de poderes psíquicos incalculáveis, dono da maior força mental que se possa conceber.
fazendo um parênteses, para que Aníbal realizasse tal trabalho, ele precisava da ajuda de outros espíritos, tão ou quase tão adiantados como ele. E Jesus não. Por isso que ele dá essa diferença. A força mental dele era tamanha que ele não precisava dessa ajuda. Depois do drama do Calvário, os discípulos, como nós já afirmamos em outra vez, tiveram dificuldades pela difusão do cristianismo. E aí ele se lembra, Aníbal lembra, que eles saíam sem medo, os 12 apóstolos, como nos lembrou o Adelino. Jesus preparou inicialmente 12, depois 72 e depois os 500 da Galileia. Porque se algum falhasse, outro teria que substituir. Daí a beleza. Então Aníbal se lembra de Jesus quando ele ensinava: vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Quando ele ensinava a orar, ele pensava e falava de Jesus, que o convite à oração ele já nos fez. O convite do reencontro ele fez através dos seus ensinamentos. Então, todos nós que sofremos, todos nós que nos achamos cansados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e suave. Suaves são os meus ensinamentos. Então vejam, meus irmãos, Jesus nos dá a oportunidade do crescimento moral, do crescimento espiritual. O chamamento de Jesus é para que o sigamos. O chamamento de Jesus em cada aniversário dele é o seu renascimento. Então hoje, como em todos os dias, que seja Natal em nossos corações. E na manhã de hoje, eu gostaria de lembrar ainda Maria Dolores, que aliás eu faço uma prece, eu pedi para o meu primo fazer algumas cópias, e eu me esqueci, hoje eu ia trazer para vocês a prece que eu faço no final, que eu já disse para Maria Dolores, essa prece você vai me desculpar. Eu nunca fiz nenhuma, então eu acho que essa agora é minha, né? Porque ela tem tantas preces, tantos poemas maravilhosos, que nos convida ao encontro de Jesus. E hoje nós vamos ver mais um deles, e aprender a seguir Jesus. Eis o Natal brilhando novamente. Sobre as lembranças em que me aprofundo, revejo-te, Jesus, sobre o palho singelo, no grande alvorecer, iluminando o mundo. Torna a escutar os anjos e os pastores, na divina canção que o tempo nos disserra. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens, boa vontade em toda a terra. Parece-nos reter na estrela inesperada a resposta de Deus à profecia, enviando às nações a lei do amor em celestes mensagens de alegria. Os séculos passaram muitas vezes, vendo o império da morte em lutas fratricidas. No entanto, quanto mais a treva surge e passa, mais domina, Senhor, em nossas vidas. Sabemos nós que a inteligência humana, senhorando agora a ação de nobres gênios, arma novo conflito em que se apaguem os ódios e ambições de passados milênios. Entretanto, no mundo, o amor se estende, o progresso do bem se espalha e avança. Unem-se os templos para a mesma fé. A caridade é luz de socorro e esperança. O Natal reaparece. A terra inteira renova-se ao clarão do sol renovador. E contamos, Jesus, sentindo-te a presença. Louvado seja Deus, bendito seja o amor. Que a paz de Jesus seja com todos, um Natal de paz e de alegria.